Estilhaços de vidro pelo chão, marcas de tiros na parede. A dona de casa acordou no meio da noite com a casa sendo alvo de vários disparos. O suspeito é um vizinho. Comerciante é morto durante tentativa de assalto em Vila Velha. O crime aconteceu em frente a uma agência bancária. A vítima teria reagido à abordagem criminosa. A imprudência no trânsito. Motorista força ultrapassagem em rodovia. Por pouco, não provoca acidente. 17 acidentes em menos de 3 meses. Num único final de semana, foram 3. Preocupados com a situação do cruzamento, moradores de Jardim Camburi fizeram uma placa com as estatísticas. Depois de 2 anos, Fiscaliza Vitória deve voltar a funcionar esse mês. Por meio do serviço, moradores podem fazer denúncias. Jovem diz que foi estuprada por pedreiro. O acusado acabou morto, mas moradores dizem que o homem é inocente. Comunidade de Vitória une forças para atrair turistas para o bairro. Os moradores construíram um mirante que oferece vista para toda a Grande Vitória. Rico em proteína e bom para a visão, comer ovos também faz bem para os músculos. O ideal é consumir pelo menos 3 por dia. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O desespero de uma moradora em Cariacica. Ela acordou no meio da noite com a casa sendo atingida por disparos. A família diz que um vizinho foi o autor dos tiros. Era por volta de 3h50 da madrugada desta segunda quando essa mulher de 55 anos acordou com o barulho dos tiros estilhaçando a janela do quarto. Eu acordei com aqueles tiros passando por cima da minha cabeça. E fiquei assim em pânico, né? Eu sozinha dentro de casa e meu marido trabalha à noite. Aquilo me deu uma tremedeira, um estado de nervo tão forte que eu fiquei toda arrepiada, toda gelada. Os disparos também atingiram a cama, o guarda-roupas e a parede. A dona de casa estava sozinha e teve que pensar num jeito para se proteger. Eu reagi assim, aquela orientação que Deus me deu, né? Não levanta a cabeça, fica igual você tá. Foi isso que eu fiz. Aí depois eu levantei de lá, vim me arrastando e escondi aqui atrás da parede do banheiro. A senhora teve que se arrastar pelo chão? Ah, se arrastar pelo chão, porque os tiros estavam cantando dentro de casa, né, meu filho? É o jeito que tem a gente se esconder, né? E pela distância que a senhora mostrou ali, passou bem perto da senhora. Acho que foi 20 centímetros acima da minha cabeça. A família mora no bairro Santana, em Cariacica. O marido dela, que trabalha como vigilante, estava no serviço quando recebeu a notícia. A família diz que quem fez isso foi um vizinho que seria um militar aposentado. Reclama que, vez por outra, ele teria comportamentos descontrolados. Meu sobrinho foi lá me procurar. Aí ele me trouxe aqui. Quando eu cheguei aqui, apavorado aqui, aí ele falou, ó, o vizinho lá chegou, atirando dentro da sua casa lá, quase matou a sua esposa, a minha tia. Aí quando eu cheguei aqui, ela estava desesperada. Ela estava desesperada aí. Aí eu peguei e corri logo, liguei para a polícia. Antes ele fez isso aqui, vim aqui de madrugada, ele já tinha batido de jeito lá na pracinha, lá no forró. Querendo acabar com o forró. Pela manhã, o casal registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil fez uma perícia na casa. A justiça tem que tomar providência aí, porque não pode um cara assim, não pode ficar na rua desse jeito não, hein? Um cara tem que ficar preso. Eles vão vir aqui depois matar uma pessoa, aí vão fazer o BO, aí não adianta não, hein? A Polícia Civil informou que investiga o caso e que informações não serão repassadas para não atrapalhar os trabalhos. Cerca de 2 milhões de capixabas já estão protegidos contra a febre amarela. Uma médica especialista no combate à doença veio do norte do país para trocar experiências com médicos aqui do estado. O que mais se vê na Grande Vitória é mutirão. Todas as prefeituras mobilizadas para vacinar os moradores contra a febre amarela. E tem surtido efeito, viu? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, quase 60% da população do estado foi imunizada. Para essa infectologista, essa cobertura é satisfatória. Existe um protocolo de que novos casos, quando são descobertos novos casos, esses casos têm que ser feita uma barreira vacinal de 50 quilômetros daquele caso. Isso foi feito aqui no Espírito Santo de uma maneira adequada. Mas com o surgimento de novos casos, a Secretaria resolveu ampliar essa vacinação de uma maneira mais generalizada para a população e
e, consequentemente, agora estão vacinados quase 60% da população. Segundo especialistas, 80% das pessoas que contraem febre amarela apresentam sintomas tão brandos que nem sabem que têm a doença. Apenas uma minoria evolui para a forma mais grave. Aí sim, a situação se complica bastante. Dos pacientes que vão para a UTI, entre 30% e 50% morrem. E o que dificulta o diagnóstico do problema é que os sintomas são muito parecidos com os de várias outras doenças. E para quem continua preocupado com um possível surto urbano de febre amarela, tá aí o recado. É uma possibilidade muito remota. A barreira vacinal está sendo feita de uma maneira adequada, né? Existe ainda os casos que foram isolados, que eram casos com viremia inicialmente. Então, praticamente, essa possibilidade muito remota. A última caso de febre amarela urbana que teve no Brasil foi no Acre, em 1942. O tipo silvestre da doença já matou 20 pessoas no estado. Uma placa para indicar o número de acidentes no cruzamento mais perigoso do bairro. A ideia foi dos moradores de Jardim Camburi, em Vitória. O cruzamento das ruas Fortunato de Abreu Gagno e Antônio de Araújo Lira é considerado por motoristas e motociclistas um dos mais arriscados do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Esse cruzamento é muito perigoso. Eles não obedecem e entram de uma vez só. Aí acaba colidindo com ônibus, um carro pequeno, com moto, que teve muitos acidentes assim, graves. Esse muro atrapalha e esse poste atrapalha muito. No último final de semana, 3 acidentes foram registrados no local. Nestas imagens é possível ver veículos danificados. Em certos episódios, pessoas ficaram feridas. Eles passam em velocidade aqui, porque não reduz, né? Como ele falou, pega a velocidade para poder alcançar o sinal e não tem que ter um quebra-mola. Eu acredito que é só isso que vai melhorar. Cansados de tantas colisões no local, os moradores de Jardim Camburi se uniram e instalaram este acidentômetro. A placa improvisada vai ser o espaço onde a quantidade de acidentes contabilizada pela população será exposta. Para chamar a atenção da Prefeitura de Vitória com este cruzamento que existe aqui. O perigo que é trafegar nessa via, neste cruzamento. É importante ressaltar que as duas ruas são bem sinalizadas. Há placas de pare orientando a reduzir a velocidade e informando sobre o risco. Mas já que o bom senso não está sendo capaz de frear os condutores, a solução poderia estar em um quebra-molas. É uma rua estreita que a velocidade máxima é de 30 km por hora, mas não é respeitada pelos motoristas. Ou seja, nós precisamos frear esse mau motorista que trafega acima do limite de velocidade da via. A gente sabe que quebra-mola não é a melhor solução, mas é a que nós precisamos por um momento para frear os veículos que trafegam na via. A Prefeitura de Vitória disse que a sinalização no cruzamento será reforçada e também será instalado um redutor de velocidade na avenida. As mudanças devem começar amanhã. Comerciante é assassinado durante tentativa de assalto em Terra Vermelha, Vila Velha. Ele estava na frente de uma agência bancária quando foi abordado pelo criminoso. O comerciante foi morto com 2 tiros no meio da Avenida Afonso Cláudio, a principal de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele foi identificado como Gessílio Manuel Escalda Ferro, de 62 anos. Segundo um familiar, por volta das 10 da manhã, ele foi a esse banco fazer depósitos e pagar alguns boletos. Momento em que foi abordado por um assaltante que estava armado. A vítima foi abordada pelo assaltante no momento em que chegava aqui na agência bancária. Ele teria reagido ao assalto. O suspeito teria fugido numa moto. Gessílio era comerciante há mais de 20 anos e dono de um supermercado na região. Segundo um familiar que não quis gravar entrevista, ele tinha o hábito de vir ao banco toda segunda-feira. Esse amigo diz que Gessílio sempre teve o hábito de trabalhar muito. Eu já conheci ele há mais de 20 anos, era uma pessoa super trabalhadeira. A vida dele era trabalhar, cuidar do supermercado dele, supermercado Ideal, que reside no Ulisses Guimarães há mais de 20 anos, entendeu? Trabalhava em família. E era um cara muito trabalhador, muito guerreiro. Fiquei desesperado, eu estava em cima da minha moto pilotando na hora. Quando o telefone tocou, eu tomei um choque. Foi um baque muito grande, porque eu não esperava isso acontecer com ele. Por ele ser uma pessoa muito conhecida em toda a região, muito conhecida, era um empresário, uma pessoa muito boa, entendeu? Fazia muito pelo povo, trabalhava de noite direto, então é algo que a gente não esperava que acontecesse com ele. A polícia investiga o caso. Quem tiver informação, ligue 181. O projeto Fiscaliza Vitória deve ser retomado ainda este mês. Pelo menos, essa é a promessa do presidente da Câmara de Vereadores do município.
Você já ouviu falar no projeto Fiscaliza Vitória? Não. Ô, dona Dejanira, você está a poucos metros do lugar de onde saiu o projeto. Ele foi criado em 2013 pelo então presidente da Câmara de Vereadores de Vitória e custou cerca de R$1 milhão. Fizeram o que com ele? Serviu de alguma coisa? Por enquanto está parado. Então, por isso que ninguém sabe. O Fiscaliza Vitória só funcionou até 2015. O carro comprado para fazer as visitas está parado no estacionamento da Câmara. A Kombi utilizada com o mesmo propósito está na mesma situação. A diferença é que ela vai ser doada para algum órgão. Só não se sabe qual ainda. O projeto Fiscaliza Vitória foi criado para vigiar os serviços prestados pela Prefeitura à população. De que forma isso acontecia? Por meio de denúncias. O cidadão entrava em contato com a Câmara através do site do projeto ou pelo telefone 162 para denunciar alguma irregularidade. Isso em qualquer área. Saúde, educação, obras. Hoje, quando a gente liga para o 162, houve essa mensagem aqui, ó. Este número de telefone não existe. O site também foi desativado. Um levantamento feito pela Câmara apontou que em 2 anos de existência, o projeto recebeu pouco mais de 2.000 solicitações. Cerca de 1.000 visitas foram feitas e um relatório detalhado sobre a chamada Região 1 de Vitória foi elaborado. Essa região abrange o centro da capital. Depois de 2 anos engavetado, a ideia é voltar com o Fiscaliza Vitória. A estrutura já existente será reaproveitada. Só que agora a equipe será mais enxuta. 6 funcionários para atender a demanda. Será disponibilizado também um número de telefone para a população entrar em contato com a Câmara. Só não ficou definido ainda se o antigo 162 vai ser reativado. Uma das metas do planejamento estratégico nosso é recuperar o Fiscaliza Vitória, que eu já anunciei isso desde o início, desde janeiro, a recuperação do Fiscaliza Vitória, e nós vamos voltar com as visitas e o atendimento à população agora no mês de março. Homem é assassinado na Serra. Ele foi acusado de violentar uma adolescente de 15 anos, mas alguns moradores do bairro acreditam que ele é inocente. Cristiano Albano da Silva, de 33 anos, foi assassinado com vários tiros. O corpo ficou estendido na rua, em Central Carapina, onde ele morava. O crime aconteceu de madrugada e foi motivado por ódio. De acordo com informações de testemunhas, Cristiano foi morto porque foi acusado por uma jovem de 15 anos de tê-la estuprado. O estupro teria acontecido hoje de madrugada, por volta das 4 horas. Antes de ser assassinado a tiros, ainda de acordo com testemunhas, Cristiano, que morava aqui no bairro há cerca de 30 anos, foi violentamente espancado. Na rua, os moradores eram pura indignação, porque não acreditavam que Cristiano tivesse cometido o estupro. Revolta também contra a vítima, uma jovem de 15 anos, moradora de Carapina, que teria, segundo os moradores, ido ao local comprar e usar drogas. O comportamento dela diante do fato, ou seja, do assassinato, deixou os moradores desconfiados, em dúvida sobre a veracidade da acusação. No momento, ela estava muito nervosa, ela tremia, ficava mas era o efeito da droga, porque ela estava drogada. A irmã de Cristiano também conversou com a suposta vítima de estupro. E, segundo ela, a vítima não queria se submeter ao exame para comprovar ou não a violência sofrida. Outra atitude que levantou estranheza. Isso que eu chamaram ela para fazer exame, disse que ela não quer ir não, mas amém. Agora não vai trazer ele de volta. Se for fazer exame ou não, não vai trazer ele de volta. Já foi, descansou. A vítima do estupro, a jovem de 15 anos, foi retirada do local, da casa de uma amiga, às pressas pelos policiais da DHPP. Isso porque os ânimos no local começaram a se exaltar. Na divisão de homicídios, ela alegou que não usava drogas e confirmou o estupro. Agora, a dúvida dos moradores será esclarecida por exames de conjunção carnal a ser realizado no DML, para onde ela foi levada. A Polícia Civil disse que não vai divulgar detalhes do exame para não atrapalhar a investigação. Até o momento, ninguém foi preso. Bom para dar mais energia e também para o cérebro.
Consumir ovos também ajuda na visão, mas é importante tomar alguns cuidados no preparo. Na geladeira da Larissa, o que não pode faltar é ovo. E em grande quantidade. Isso porque a educadora física chega a consumir 7 ovos diariamente. Alimentação focada em manter a boa forma. Eu fui junto ao nutricionista, busquei um acompanhamento e aí sempre na minha dieta ele coloca ovos, né? A clara, nem sempre com a gema. Às vezes ele libera uma, mas na maioria das vezes é sempre a clara do ovo. A Larissa optou por uma dieta rica em proteína e com menor consumo de carboidrato. E o ovo é um alimento que, além de proporcionar diversos benefícios para o nosso organismo, supre a necessidade de proteína, possibilitando uma dieta saudável. O especialista destaca alguns dos diversos benefícios de incluir o ovo na alimentação. O ovo ele ajuda muito na integridade da visão, mantendo aí o funcionamento adequado também do cérebro e ajuda na integridade dos nossos músculos. Também tem gorduras que ajudam na produção de hormônios. O ideal é comer no mínimo 3 ovos por dia. A quantidade máxima varia entre um paciente e outro. Em média, 90% das pessoas, 3 ovos inteiros com certeza não vão fazer mal para esses 90%. Existem pessoas com alguma condição clínica específica que pode haver necessidade de um número menor ou até ausência de ovos na alimentação. Larissa cria receitas variadas para que o ovo sempre esteja no cardápio. Teve dieta que eu já comi de 7 a 8 ovos por dia. Eu faço cozido, eu faço frito sem óleo, faço na água, faço omelete, faço crepioca, vou fazer dele de vários jeitos. Contanto que a gente não adicione muito sal e não adicione gorduras ao ovo, gorduras externas, então ele pode ser consumido com a criatividade gastronômica de cada um, cozido, frito na água, né, ou até mesmo sem adição de água, sem adição de óleo, e os ovos mexidos. A educadora física percebe que a alimentação regrada, aliada ao exercício físico, rende ótimos resultados. Mais disposição, no meu caso, para dar aula, para realizar meus shows, para aguentar a minha carga de trabalho diária, né? É muito importante, me dá energia. Um mirante que oferece uma vista de toda a Grande Vitória. A obra é resultado da união de uma comunidade. A subida no Morro São Benedito, em Vitória, vale a pena quando se chega lá em cima. Agora, além da vista espetacular, o topo do morro também ganhou um mirante. A iniciativa partiu dos próprios moradores, que sempre quiseram ter uma área para aproveitar melhor o espaço. Era um sonho da comunidade ter um espaço onde eles pudessem contemplar com as suas famílias, né? E aí, a partir desse sonho, a gente construiu, junto com os arquitetos, né, que colaboram da Universidade Federal com a gente, esse deck, né? Um espaço onde pode acolher as pessoas com maior segurança, com maior conforto. A ideia é fazer do mirante um ponto turístico. Com os moradores do entorno e visitantes indo ao local, acaba movimentando o comércio no bairro. A partir do momento que as pessoas começar a descobrir esse lugar, vai começar a ter visita. Isso vai gerar renda para a comunidade. A pessoa que tiver interesse em visitar o mirante é super fácil. Chegou no bairro São Benedito, vai pegar a rua Tenente Setúbal e vai seguir direto nela até o alto do morro. E quando chegar neste ponto onde nós estamos, vai encontrar esta subida aqui, ó. É uma trilha de mais ou menos 5 minutinhos para chegar lá em cima no mirante e poder contemplar uma vista de 360 graus de toda a Ilha de Vitória. E para tornar este mirante realidade, os arquitetos do projeto Pallet Park entraram em ação. Durante uma semana, deram duro para levar materiais e construir a estrutura que vemos hoje. Nos foi apresentado, vamos criar um mirante, nós falamos, então desenvolvemos o projeto e a ideia toda de construção é que seja feita em regime de mutirão. Toda a madeira usada na construção é de reaproveitamento e foi comprada com a verba de um prêmio que o projeto do mirante ganhou. E ali também está o suor de cada colaborador que ajudou. Ainda faltam alguns ajustes, mas tudo vai estar pronto até sábado, dia da inauguração oficial do mirante. Às vezes um está muito cansado, então a gente ainda tem que fazer alguns detalhezinhos de acabamento. A nossa proposta aqui é valorizar esse espaço, é chamar a atenção da cidade que existe esse potencial de ecoturismo nos morros da Grande Vitória. Linda visão, né? Só reforçando, o mirante fica no Morro São Benedito, em Vitória. A inauguração está marcada para o próximo sábado.
E a seguir, motorista força ultrapassagem em rodovia. Ele foi flagrado. A gente já volta. Flagrante de imprudência na BR-101. O caminhão força uma ultrapassagem num trecho de faixa contínua. Segue pela contramão e quase provoca um acidente. O carro tem que desviar para o acostamento. Motoristas que viram a cena ligaram para a Polícia Rodoviária Federal. O caminhão foi abordado no posto de Linhares. O caminhoneiro foi advertido e liberado. Forçar ultrapassagem é uma infração gravíssima. A multa é de R$ 1.900 e o motorista ganha 7 pontos na carteira. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.